Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, professor de Biologia, e na aula de hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de pleiotropia, que é um caso especial de genética, beleza? Para a gente poder começar, eu trouxe para vocês aqui o conceito de pleiotropia. Ela ocorre quando apenas um par de genes atua na determinação ali de várias características ao mesmo tempo. A gente pode dizer, então, que esse gene, que pode ali ter variações, né, são os alelos, então um gene, um par de alelos, vai acabar interferindo ali na definição de dois ou mais fenótipos. Se vocês olharem esse esqueminha aqui embaixo, a gente observa exatamente isso. Ó. Nós temos aqui um segmento de DNA, um gene. Esse gene, quando expresso, sendo um gene pleiotrópico, ele vai determinar, então, a expressão ali, a manifestação de fenótipos diferentes, de múltiplas características. Existem alguns casos de pleiotropia na espécie humana, como é o caso da fenilcetonúria e também da anemia falciforme. Eu vou trabalhar com vocês isso nos próximos slides, para a gente poder entender melhor essa ideia aqui, tá? Mas, num primeiro momento, eu quero que vocês sejam capazes de diferenciar a pleiotropia da interação gênica. A pleiotropia, só para reforçar, é um único gene, com seus alelos, que pode ali determinar diferentes características no organismo, beleza? Diferentes fenótipos. Por outro lado, a interação gênica ocorre quando diferentes genes atuam na mesma característica, por isso que é interação. Eles vão interagir para determinar um único fenótipo, um único caráter. Só que esse tema aqui, a gente vai trabalhar com calma melhor em uma outra aula, beleza? Por enquanto, então, o foco desta aula aqui é trabalhar a ideia de pleiotropia. Então, bora entender como que isso acontece na prática na nossa espécie. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo da anemia falciforme. A anemia falciforme, galera, é uma doença que envolve uma mutação de um gene que tem efeito pleiotrópico. Nesse tipo de anemia, as hemácias do paciente, da pessoa, vão ter um formato alterado, como esse que vocês conseguem observar aqui na foto, na imagem. Tem um formato de foice. Esse vai ser a característica, então, de quem tem a anemia falciforme. Esse formato alterado da hemácia ocorre por conta de uma estrutura modificada na hemoglobina gerada aqui. A hemoglobina, ao invés de ter um ácido glutâmico, que é o nome do aminoácido natural encontrado ali na estrutura da proteína hemoglobina, no lugar do ácido glutâmico entra uma valina. Só que esse aminoácido aqui, a valina, acaba alterando a estrutura da hemoglobina e, consequentemente, vai depois alterar também a estrutura da hemácia. Só lembrando que a hemoglobina é uma proteína localizada dentro da hemácia. Essa hemoglobina anômala, galera, gera também hemácias alteradas, hemácias com formato de foice, hemácias falciformes. Esse esquema deixa bem claro para a gente aqui como é que funciona a ideia de pleiotropia. Não precisa gravar esse esquema não, tá, pessoal? Mas vamos entender, ó. As hemácias alteradas, as hemácias com formato de foice, acabam se aglutinando com mais facilidade dentro dos vasos sanguíneos. O formato delas faz com que elas se aglomerem facilmente. Só que essa aglomeração de hemácias interfere na circulação. Isso vai fazer com que comece a faltar sangue em alguns órgãos do corpo, gerando ali alterações no funcionamento desses órgãos, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, o nosso sistema nervoso, né, o pulmão, o músculo, enfim. Diferentes órgãos podem ter as suas funções comprometidas por conta desse prejuízo, desse comprometimento na circulação. Além disso, essas hemácias com formato de foice, elas acabam vivendo menos tempo. Com cerca de 30 dias, elas são destruídas, ao contrário de uma hemácia normal, que sobrevive ali cerca de 120 dias. Essa destruição rápida das hemácias gera, então, o quadro de anemia, que provoca ali fraqueza, falta de oxigenação nos tecidos. Então, isso faz com que a pessoa tenha também um desenvolvimento físico atrasado e uma série de outros problemas. Reparem aqui, ó, que quem tem a anemia falciforme não só desenvolve um quadro de anemia, mas a pessoa também pode ter fraqueza cardíaca, pode ter ali insuficiência renal, pode ter reumatismo, ou seja, eu tenho um gene mutante que leva à formação de uma hemoglobina alterada e de hemácias com formato alterado e que, consequentemente, interfere em várias características no organismo. Um gene
várias características, vários fenótipos. Eu posso dizer então que esse gene que causa a anemia falciforme é um gene com efeito pleiotrópico, beleza? E um outro exemplo que nós temos aqui para poder falar de pleiotropia é em relação à fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença causada por uma mutação que acaba alterando a atividade de uma enzima chamada de fenilalanina hidroxilase, ou PAH. Fenilalanina hidroxilase é o nome da enzima que tem a função de converter o aminoácido fenilalanina em tirosina. Então, no nosso corpo acontece uma reação natural de conversão desse aminoácido, fenilalanina, em tirosina. No indivíduo normal, a reação acontece naturalmente, porque esse indivíduo tem a enzima funcional. Então, ele consegue transformar esse aminoácido na tirosina, aí a tirosina vai entrar na produção de outras proteínas depois. Beleza, galera? Só que no indivíduo fenilcetonúrico, essa enzima não é produzida. Isso faz com que esse aminoácido se acumule no organismo, gerando vários problemas de saúde diferentes, inclusive alterações neurológicas. O teste do pezinho serve para a gente poder identificar este problema. Beleza, gente? Então também é uma doença pleiotrópica. Espero que tenham gostado. A gente se encontra numa próxima, então. Grande abraço para vocês. Beleza?